E aí pessoal, beleza? Certamente você já viu algum vídeo desse canal Spectrum, né? Eles têm esse quadro que chama Zona de Fogo, que na verdade é uma imitação aí da gringa, né? Fizeram aqui a versão brasileira, no qual eles colocam assim uma pessoa que tem uma opinião polêmica para, né, debater com 20 pessoas que têm a opinião oposta, né? Via de regra eles colocam uma pessoa famosa, mas esse react que eu vou fazer aqui, na verdade, a pessoa não é tão famosa assim, mas é uma deputada de direita, Ana Campagnolo, né? Que em resumo ela é a mulher anti-mulher, né? Então é mais ou menos ali o, né, sei lá, o inseto que defende o inseticida. Então eu vou fazer o react aqui na verdade da parte que ela menciona o aborto, porque eu fiquei muito incomodado de ver a incompetência das pessoas que estavam tentando ali combatê-la, né? Então os argumentos dela são ridículos, mas diante daquelas pessoas ficou parecendo que tinha algum fundamento, né? Então obrigatório esse react aqui. Vamos primeiro então para a opinião aqui dela. Bora lá. Minha terceira afirmação é que nenhuma vida humana pode ser assassinada por ser indesejada ou inconveniente. Nós temos direitos humanos e com isso acho que todos... Essa primeira parte é óbvia, né? Quem vai falar que uma vida humana tem que ser eliminada por ser inconveniente, né? Então isso daqui é ridículo. Agora é curioso que já no começo ela começa defendendo direitos humanos, né? Uma pauta aí que a direita, né, o partido a qual ela pertence, não encabeça, né? Quer dizer, estão encabeçando agora porque os políticos de direita, ou enfim, né, as pessoas lá do golpe de Estado foram presos, então eles começaram a ter a pauta dos direitos humanos. Mas todo mundo sabe que o lema, né, direitos humanos para os humanos direitos, sempre foi aí ecoada no meio dessa galera. Vamos continuar. Aqui concordo. Os direitos humanos não podem ser fundamentados na Convenção ou no contrato. Para que eles sejam de fato garantidos, os direitos humanos precisam ser assegurados pela condição inerente do ser humano. Ou seja, todo ser humano tem certos direitos que são inalienáveis e não podem ser negociados. Portanto, o feto, assim como os gays, os negros, os judeus, tem direito à vida. O feto tem direitos humanos a serem assegurados desde o momento da concepção. Nós não podemos deixar os nossos... Esse é o problema, né? Já começa a aberração tão brutal, né? Que uma coisa é a pessoa humana, né? Outra coisa é o feto. E aí ela já cai numa contradição tão bizonha e ridícula, né? Que é de falar feto desde a concepção, né? Então assim, isso aí é rasgar todos os livros de biologia, né? Feto é o desenvolvimento primeiro de um zigoto, né, que vira um embrião para depois virar um feto. Então já mostra aqui o nível da ignorância dela, né? Vamos seguir aqui. Os direitos as aberrações simplesmente da maioria ou do direito positivo. Porque, senão, a maioria poderia chegar a um acordo de que judeus merecem morrer, de que negros merecem ser escravizados ou de que mulheres são inferiores aos homens. Para discordar do argumento de que o feto é uma vida humana e tem... É curioso que assim, nessa questão de que ela acabou de falar de defesa da minoria também nunca foi uma pauta de direita, né? Então veja bem, para defender os ideais que eles têm, né, que eles estão divulgando atualmente, eu digo nessa massa desses novos políticos de direita, né, bolsonarista e essa onda toda, eles estão até agora aqui, você vê na fala dela, defendendo minorias. Muito curioso de escutar isso. Direitos humanos, é preciso dizer que existem algumas condições onde é válido matar uma pessoa, ou seja, legitimar o assassinato de um ser humano, ou negar que o feto é uma vida humana. É justamente isso, né? O feto, uma vida humana, né? A discussão é exatamente essa, né? Quando começa a vida humana, né? Eita, não tem problema. Oi, Maria, né? Primeiro quer dizer que eu concordo completamente com o teu prompt. Porque, por isso... O prompt que ela menciona aqui é aquilo que nenhuma vida é descartável, né? Nenhuma vida humana é descartável, isso é elementar, né? Mas o prompt que ela fala aqui não é a explicação que ela dá depois. Agora, essa menina... De casa, já que falou tanto dos judeus, que 83% dos eu não vou nem deixar de aqui de acordo com os números essa fala toda, porque não vem ao caso e o vídeo estenderia muito. Mas ela parte aqui falando outras coisas que não o tema em si. Não que não seja relevante, mas ela coloca algumas coisas que seriam falar de outro tópico. E no final ela se embanana toda, assim, né? De quase que falando que o feto não é vivo, né? Então a Ana deita nela, né? Porque imagina, né? Como assim o feto não está vivo? É claro que está. A diferença é que estar vivo é uma coisa, né? Vida humana, no sentido assim, né? Há um ser humano vivo é outra, né? Então o ponto é esse, porque até uma cenoura que você plantar, ela vai estar viva, né? Então essa pessoa, infelizmente, aqui passou vergonha e muito. E Israel. E 59% são crianças, mulheres, vamos dar pessoas uma com mais de 65 anos. acelerada também eu sou aqui. contra Porque ela vai falar até para genocídio em Gaza, hein? Eu nego que o feto é uma vida humana, porque não tem consciência de quando a vida começa. Então, se não tem consciência de quando a vida começa, cabe a cada um decidir, cada pessoa gestante decidir. E ela fala também, né, que em resumo,
que não tem um consenso de quando a vida começa. De fato, não tem um consenso absoluto nesse sentido, né? Mas daí falar que o feto não está vivo foi uma piada pronta, né? Bem, já adiantando um pouco o vídeo, a consciência, né, o desenvolvimento ali mínimo de um sistema nervoso funcional, né, ativo, né, seria talvez o mais próximo de um consenso para a gente falar que há uma vida humana, né? Até porque a medicina declara, né, uma pessoa morta se não tiver atividade cerebral. Então, coração batendo não é, por exemplo, sinal de vida humana, porque você pode estar com o seu coração batendo e morto para a medicina atual, felizmente, né? Porque, né, o ser humano é, sobretudo, essa atividade cognitiva, esse cérebro atuando, né, num sistema nervoso funcional. Então, atividade cerebral, um feto, né, vamos falar assim, quando começa a ter consciência, né, vamos dizer assim, um sistema nervoso minimamente formado, a gente está falando aí por volta da 24ª semana, né? Então, há de separar no tempo para considerar o início, né, dessa vida humana. Mas eu vou passar essa menina para frente aqui para a gente já escutar a Ana de novo. Vai ficar, né? Acho que ela já vai falar. Vamos lá. Tá bom. Ok, você trouxe novamente uma série de argumentos iniciais ali que não tem necessariamente a ver com feto, mas vida. Ok, concordo com você, nenhuma vida nenhuma vida humana pode ser assassinada injustamente. Exatamente, Concordo plenamente com você. Então você acha que o feto não é uma vida humana? Não, eu não acho. É uma vida de que espécie? Não é uma vida. Então não precisa matar, porque já tá morto. Não. Aí, tá vendo? Aí já começa a passar vergonha. Primeiro que o feto é da espécie humana, obviamente, né? E é uma vida, nesse sentido, de estar vivo, né? Até a própria Ana, no final, né, da fala dela com outro adversário, que ela acaba dando um tiro no pé, de falar que o próprio espermatozoide e o óvulo já estão vivos, né? E de fato, né? Então, assim, é óbvio que está vivo, né? Então a pessoa começa a se embananar toda, falar que é uma vida, mas é o que? Ela que na verdade essa menina não usou os termos corretos de falar, olha, está vivo, mas não é ainda algo que se refere, né, que se identifica como uma vida humana, né? Ou seja, um ser humano funcional, aquela ideia da cognição mínima que eu já falei aqui, já adiantei. Vamos lá. Não é uma vida humana, é um ser vivo, não é uma vida. Um ser vivo e uma vida. Tá, mas é um ser vivo de que espécie? Não importa de que espécie. A Ana vai ficar falando dessa questão da espécie, Você é contra objetificar a mulher, mas a favor de objetificar o feto. Os maiores, por exemplo, decidem se aquele Eu não feto disse tem que o direito feto é ou uma não. mesa, eu disse que o feto é um ser vivo. Tá, mas um ser ele não é vivo uma de que vida. espécie? Ele não é uma vida, ele é um ser vivo. Ser vivo... Ué, mas um ser vivo não tem que ter vida? Para Não, isso não é um ser porque uma morto. vida não é só uma coisa biológica. Tá vendo? O feto não tá Aí foi a piada pronta, né? Imagina. Falar que uma vida não é só uma coisa biológica, né? Então, enfim, é um dos motivos, como eu disse, para eu estar gravando esse vídeo. Então, vamos passar um pouquinho pra frente aqui, que essa menina aqui já é a derrota ambulante. Então, infelizmente foi vergonha alheia total, né? Então vamos passar pra frente. Porque, ser humano. Né? Ok, então. Antes eu seria um feto. A gente tem que ter uma noção que não é uma questão de opinião, é uma questão de saúde pública. Todo mundo aqui conhece alguém que fez um aborto. E o aborto é feito desde as classes mais abastadas até as que têm menos condições. Todas as mulheres sofrem esse tipo de violência por diversos motivos. Essa adversária aqui também passa vergonha porque ela vai usar aquela coisa de falar assim, o aborto já se faz, né? Então, usar simplesmente esse discurso sem dar o contexto enfim, né, colocar a cara para bater. Então, a Ana, já na resposta dela, vai falar assim, latrocínio também faz, então quer dizer que por isso tem que ser legalizado, né? Então, quer dizer, o argumento aí é assim, né? A gente não pode ignorar a realidade, né? Que a questão do aborto, de fato, né, para a mulher que tem condições financeiras, não é proibido, é proibido para a mulher pobre, né? Por N razões, principalmente, né, se é uma mulher que tem dinheiro, ela pode ir para um país que é legalizado, ou então pode ir para uma clínica especializada mesmo no Brasil e fazer, né? Enquanto a mulher pobre é que vai ser penalizada nesse sentido. E outra, né, como ela também menciona, de fato, né, proibido ou não se faz. Mas se for usar só isso como argumento, né, você teria que liberar todas as coisas que em tese são ruins. Então, esse é uma forma de corroborar a realidade, ou seja, a gente tem que lidar com a realidade como ela é, mas não é, vamos falar assim, argumento central para se liberar nada ou proibir nada, né? Então, como eu disse, vai acabar parecendo que a Ana tem razão com essa aqui também. Grana vão ter um acesso a um aborto de menos risco para a mulher. E as mulheres mais vulnerabilizadas também vão buscar o aborto através de formas clandestinas e vão ter muito mais risco para com a vida delas. Como eu concordo muito com o que a colega falou, porque se sobrepõe uma vida à outra. E não é essa a discussão. Eu acho que o aborto é uma questão de saúde então pública. você discorda da Maria e você acha não, eu que a concordo vida... com ela. Eu acho que o feto é uma vida. ele não se sobrepõe à vida da mulher. Mas o feto é uma vida? Ou não? Olha aí. Não, é um ser, mas o que vivo ou morto? constitui a vida... É que a gente vai voltar pra essa discussão, que eu acho que Sim, não vai... É o seguinte, você está me dizendo o seguinte, você está É querendo que a dizer vida humana constitui outras coisas, que não só tem um coração e um cérebro e desenvolvimento. Aí foi um erro grosseiro, né? Porque, tipo assim, você abre campo. O que é a vida humana, então?
né? Ah, que a vida humana, olha essa fala, constitui outras coisas que não um coração e um cérebro e etc. Então, quer dizer, né? Aí é muito bizarro, né? Se você usar isso, aí você tá dando um pano aqui pra Ana deitar, tripudiar, porque aí fica aquele critério totalmente subjetivo, né? Não quer vida humana, não quer dizer que uma pessoa não é inteligente, outra vai considerar que se ela não tiver ali o mínimo de empatia, ela não é humana. Então ficaria tão subjetivo a coisa que é ridículo, né? Então, o início da vida humana, mas no sentido biológico. Por exemplo, eu disse, esse argumento do início da consciência, do mínimo de desenvolvimento cerebral, né, de um sistema nervoso, ele é o maior dos critérios. Ele não é uma coisa subjetiva, é como eu disse, né, é usar o oposto para considerar que alguém está morto, para considerar que alguém está vivo, né? Diga-se de passagem que eu tenho um vídeo aqui longo no canal, no qual eu fiz um react do Dom Fernando Saburido, né, que defendeu ali a permanência da gravidez de uma criança estuprada. Tá aí no nosso canal, você pode procurar que você vai ver, inclusive assim, lá tem todos os elementos, né? Eu também escrevi um longo texto com todas as fontes possíveis sobre esse tema, né, pra gente fundamentar as nossas opiniões, mas fato é que a discussão, né, quando se trata de lei, de legalizar ou de proibir, tem que ser objetiva. Então, assim, o critério religioso de falar fecundação começa a vida é um critério ridículo no sentido de que a junção de células por si só não significa o início da vida humana, né? É simplesmente uma vida em potencial, uma vida humana em potencial. Então, o critério é esse. Ora, se você não tem atividade cerebral, você está morto, vamos considerar, por consequência, né, o início da vida, a atividade cerebral. E como eu já disse, os estudos mostram que isso não acontece antes da 20ª semana. Então, a legalização do aborto defendida, por exemplo, por mim e pela grande maioria dos estudiosos, é a legalização até a 12ª semana. Né? Ou seja, 3 meses, né? A gente está falando aí de um período, principalmente até a 10ª semana, né? Que não vamos falar assim, tem menos de 1 centímetro, né? Não é um bebê sendo assassinado, né? É basicamente uma junção de células em desenvolvimento, né? Então é aquilo que eu falei, primeiro você tem o zigoto, depois você vai ter o embrião e depois você tem o feto, né? Então há uma diferença enorme entre juntou as células, né? O zigoto, o encontro do espermatozoide com o óvulo para um bebê de 8 meses e meio, né? Então é óbvio que o critério tem que ser objetivo. Não é, eu sei lá, cada um fala o que é vida humana. Não, critério muito objetivo, ou seja, desenvolvimento do sistema nervoso, né? Então, sobre esse argumento, a Ana não teria como falar nada, mas se joga para subjetividade, né? É óbvio que deu o pescoço. Por exemplo, o que diferencia um bebê de um dia depois de nascido e um bebê de um dia antes de nascido? Um dia antes de nascer e um dia depois de nascer. Quando ele se torna uma vida humana digna de direitos humanos? É porque ele passou pelo canal vaginal? Não é bem por aí. Aí é terrível, né? É terrível. A Ana mandou muito bem, né? Se o critério foi esse, né? Então, veja bem, né? Quando a pessoa vai debater um tema desse, é muito importante deixar claro do que você está falando, né? De ter os mesmos conceitos, senão passa vergonha, né? Então, eu vou passar para a próxima aqui, porque essa aqui vai ficar tentando justificar o injustificável, né? Depois de ter dado esse tiro no pé. Vamos lá pro próximo. Consegui. Essa menina aí, coitada, foi uma briga toda para conseguir falar. Quando conseguiu, também não foi Mas River não pode ser pertinente. Vamos lá. River da Silva, você quer ver meu documento? Não. Mas seu nome é River, Rio? Meu nome é River da Silva, de Rio. Você nasceu com esse nome? Nasci. Que legal. Ana, você é pra vida, certo? Sim. Então eu queria fazer Essa questão do nome que elas discutem é porque, como uma pessoa de direita, né, ela vai ser contra trans. Eu acho que ela pensou que a menina era, né, essa questão que ela fala nesse vídeo também, né, como se não existisse gênero, né, só existisse sexo, né. Então eu acho que ela achou que a menina tinha se dado esse nome River, né, mas aí ela jogou essa e realmente era o nome da menina pelo visto, né. Então só esclarecer esse contexto aqui. Bora lá pra resposta. Também traz coisas que a princípio não tem nada a ver com o tema. Bora lá. Pra você, não é bem um questionamento, queria mesmo fazer uma indicação. Veja só, você tem 18 projetos de leis, 3 projetos de sugestão à Assembleia. Isso aqui é perder tempo. Ela fala de coisas tipo assim, ela não fez projeto de leis para defender a mulher, né? Então isso aqui também não veio muito ao caso pro meu react. Bora lá. Então, aí aqui agora ela voltou um pouco aí pro tema. Vamos lá. Você falou bastante sobre a questão de vida humana. Eu acredito sim que o embrião é uma vida humana. Só que eu queria que você respondesse para mim o seguinte: quando aí, tá errada, né? De novo. Falar que embrião é vida humana já deu um tiro no pé. Se embrião é vida humana, então a Ana tem razão, né? Ora, você vai matar a vida humana? Então não faz sentido nenhum. Tudo a partir daqui vai ser jogado no lixo, né?
Então a pessoa precisa de entender do que ela está falando. Como eu disse, há uma progressão, né? Não é a mesma coisa um zigoto e um bebê de 8 meses e meio. É pra Ana, né? Que aí vai ter que ter critério religioso para justificar isso. Inclusive, né, para achar que tem alma em zigoto. Diga-se de passagem que os estudos mostram, né, que aproximadamente 50%, isso do levantamento que é feito, tá? 50% dos óvulos fecundados são abortados naturalmente pelo corpo. Então é o tanto de alminha que está sendo jogado fora, né? Então isso não faz sentido nenhum. Então se você concordou com o princípio que embrião é vida humana, você não consegue mais sustentar, de fato, o aborto de embrião. Então é porque a pessoa não entendeu nada. A gente tem que ter um critério objetivo. E aí muita gente fala assim, ah, mas é questão de tempo que o embrião vai virar uma vida humana. Não, questão de tempo faz toda a diferença. Primeiro que não é questão de tempo, né? Muitas gravidezes são interrompidas antes do fim. Então, né, não é uma questão de tempo. Os abortos espontâneos existem, né? E como eu disse, 50% dos óvulos fecundados são abortados naturalmente pelo corpo. E mesmo a questão de tempo, vamos falar quando de fato, né, não acontece nenhuma intercorrência durante a gravidez, faz toda a diferença para a gente considerar que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Ou seja, não, né, tem muitos exemplos que a gente pode usar, mas assim, você não pega uma fila de idoso, né, para ter preferência, porque um dia você vai ficar idoso, né? Ninguém considera que uma semente é uma árvore, né? Nesse outro vídeo que eu trato aqui, eu trago lá Aristóteles, né, e fala a ideia da potência em ato, né, que está na base da filosofia aristotélica, mas enfim, né, ninguém aqui em sã consciência vai considerar que o ovo e a farinha na mesa é igual um bolo pronto, né? Então a questão de tempo, primeiro que não é questão de tempo, e se fosse também são coisas distintas, né? Então por isso a gente tem que ter critérios objetivos, né, para lidar com a questão. Então, de novo, aqui ela já deu um tiro no pé. Que nós compreendemos uma viabilidade de vida. Veja bem, entre os argumentos abortistas mais comuns está que uma pessoa precisaria ter viabilidade, racionalidade, sensibilidade. Não é disso que eu tô falando do conceito de medicina. A medicina diz que a partir da 20ª semana o feto tem chance de sobreviver sozinho. Exatamente, a partir da 20ª semana. Antes disso a gente não tem Não consegue sobreviver fora do ambiente ideal. Você também, se eu te largar no espaço, não consegue sobreviver, né? Você tem que estar no ambiente adequado. Mas o que tem a ver o espaço? Que você tirar... O lado de onde sobrevive ou não também não é critério, né? Ah, tirou, sobrevive, ficou dentro, não sobrevive. Isso daí não faz sentido nenhum, né? Então, até porque a medicina poderia aumentar a sua tecnologia para cada vez mais conseguir manter um bebê prematuro vivo, né? Então, de novo, esse argumento aí não é funcional, né? De dizer saiu, né? Vamos falar, condições de sair do útero é pessoa humana. Não faz sentido nenhum, né? Então, de novo, o critério válido mundialmente, que é de ponta, que é um critério basilar para se discutir isso, é formação de sistema nervoso. E isso não acontece antes da 20ª semana. E quando se fala de aborto legal, a gente está falando até a 12ª. Olha a margem de segurança. Tá entendendo? Então, de novo, né, esse argumento do sobreviver fora do local não significa nada e é passar vergonha de novo. Criança do lugar onde ela está crescendo com vida e se desenvolvendo bem, é matá-la. Você não está bem aqui agora? Se eu pegar e soltar no espaço, você vai morrer. Se eu tirar você do lugar da tua viabilidade, tu morre. Fica parecendo que a Ana tem razão, sendo que ela está tentando defender uma tese absurda, que é, né, ela defende a tese de que, né, desde a concepção é vida humana. Então a tese dela é absurda, mas diante desses adversários a piada fica pronta. Ah, não, não é viável. Ele tá vivo, o bebê na mulher? Se ele não tá vivo, não precisa abortar. É uma boa questão. Então vamos lá. O bebê tá vivo dentro da mãe ou não? Vou te provar. Vamos falar sobre isso, se ele tá vivo ou não. Um feto que tem a trissomia do cromossomo 18. Imagina, a discussão válida se tá vivo ou não. Então a pessoa assim, né, é muito difícil, é muito difícil. Às vezes a pessoa é de esquerda, defende as pautas ali em bloco, mas ela mesmo se debruçou sobre os temas, né. Então, pelo amor de Deus. Tá vivo dentro da mãe? Não tem como saber, não sei. Um feto que tem a trissomia do cromossomo... De qual cromossomo? Trissomia do cromossomo 18, foi o primeiro que eu mencionei. Eu não conheço qual é a síndrome. Você pode descrever a síndrome pra mim? Claro, a síndrome do cromossomo 18, ele basicamente... Não, ele tá vivo com certeza, mas eu quero entender o que é a síndrome, né, evidentemente. Não entendi. Eu acredito que ele está vivo, se ele estivesse morto não precisaria abortá-lo, né? Porque ele já estaria morto. Mas eu quero entender o que é a síndrome. A síndrome do cromossomo 18 é uma síndrome que dá malformações severas. Então, sim, ele tá vivo, né? Ele tá vivo, exatamente. Ele vai desenvolver sem nada, vai nascer, inclusive. É um argumento que eu acho muito interessante. Vai morrer, vamos passar um pouquinho pra frente aqui, porque vai ficar girando em torno disso, né? Então, acho que não acrescenta muito. O mais cruel que tem é uma mulher pariu. Então, no caso, você prefere que ela carregue o feto... Quantas semanas pode responder? Quantas semanas? Um feto com síndrome de Porter severo você consegue descobrir a partir da 12ª até a 16ª. E daí você acha que dependendo da doença que uma pessoa tem, ela merece morrer? Na verdade, ela vai nascer morta. A única coisa que vai matá-la, correto? Ela vai nascer morta. Okay. Não, ninguém precisa abortar. Por que estamos discutindo aborto? Então, vai morrer espontaneamente. Perfeitamente. Então, se essa criança vai morrer... Esse ponto da fala dela começou a ser interessante, né? Que ela toca um pouco nesse negócio, né? Nessa ideia de que potência, né? Algo em potência
não é necessariamente em ato, né? Então, assim, há a possibilidade de acontecer, não é o mesmo que está acontecendo. Então essa parte é interessante, mas de novo, ela não soube colocar exatamente nos termos para ficar de forma objetiva, mas enfim, pelo menos aqui ela toca nesse ponto que é interessante. Espontaneamente não há por que matá-la. Agora olha que interessante. Agora mesmo você falou que estava defendendo as mulheres. A gente tem um estudo que está publicado inclusive na Cielo e na Science que comprova. Mas enfim, aí, Poxa, o programa tem isso, né? As pessoas votam e aí a pessoa tem que levantar e sair, né? Então às vezes muitos assuntos ficam sem terminar. Essa menina no final, como eu disse, né? Ela começou a entrar para uma área interessante, né? Que seria um bom argumento contra aí a Ana, né? Que era mostrar justamente a questão de que algo, né, poderia, por exemplo, igual ela fala aqui de uma doença que o feto ali ia, né, ser natimorto. Então, quer dizer, em ato estava vivo, mas potencialmente falando era praticamente uma sentença de morte, vamos falar assim, para o feto naturalmente, né? Então essa questão seria interessante, mas, de novo, né, ela não focou nos termos ideais, né, que é de falar que algo em potência não é algo em ato, né? Então, enfim, terminou antes aí, ela foi retirada pelos colegas, né? violência aqui, violência. Tudo bem, Oi, Ana? tudo bem. Prazer, eu sou a Amanda. Oi, Amanda. Sou psicóloga. Aqui a vergonha alheia vai continuar de novo, né? Então, vamos deixar pra vocês verem aqui e a gente já comenta. Bora Eu lá. trabalho com proteção social especial, né? Eu vou pegar o gancho do que vinha sendo dito aqui. E aí a gente tava conversando a respeito, Vai falar um né, pouco de adoção, essas coisas e tal. E você né? apresentou algumas falhas que não conhece, aparentemente, o sistema de adoção no nosso país, né? Eu não conheço profundamente, não. Eu conheço todas as pautas, são Conhece, muitas. trabalho com ele. E aí a gente tá discutindo a respeito do aborto, a respeito de, enfim... e eu acho interessante trazer informações de que, dentro do capitalismo, o aborto acontece. O latrocínio Ele também, o As latrocínio mulheres, também. a diferença é... Aí vocês viram, é aquela coisa de novo que ela repete, a gente fala, isso acontece, né? Então, ela respondeu ali, o latrocínio também, né? Então, assim, realmente, esse tipo de situação de olhar a realidade, como eu disse, ela é importante, mas dentro de um critério já fundamentado, né? E aí sim, você olha a questão social para ver quem tem acesso aos medicamentos, o que a Organização Mundial de Saúde fala, né? Quem que é afetado ou não. Então isso tudo é muito relevante, mas se usar só isso igual ela usou, né, sem ter definido antes um critério mínimo para considerar a vida humana, e eu repito, né, a ideia principal é desenvolvimento cerebral, porque uma pessoa que não tem atividade cerebral está morta, mesmo que o coração bata, mesmo que o corpo seja completo, mesmo que o seu DNA seja de um ser humano. Então, critério objetivo, aí sim você corrobora como é na prática, porque afinal a lei que proíbe, ela só atinge a mulher pobre. A pessoa que tem complicação e morre eventualmente no aborto tardio, né, é muito mais a mulher pobre, porque não tem onde ser socorrida de forma minimamente aceitável. Então, usar que, né, a prática e que isso está acontecendo independente de ser proibido ou não, né, e a gente tentar salvar mulheres, né, vamos falar assim, é uma pauta super importante, mas para debater com uma pessoa, né, igual a opinião da Ana, né, que nem é inteligente, minimamente inteligente, é uma opinião idiota de achar que há vida humana na concepção, né? Então, você poderia destruir o que ela está falando, de falar, né, de trazer muito de forma evidente argumentos sólidos. Aí sim você vai discutir como é na prática e aí corrobora de uma forma perfeita, né? Agora, se você usar simplesmente assim, acontece dessa forma, então, né, toma uma dessa igual a menina tomou aí. Quem tá abortando? Se é a mulher que tem dinheiro ou a mulher que não. A diferença no sentido do quê? Porque a mulher que aborta na periferia morre, você quer dizer? Exato. Bom, mas você sabe que os últimos 2 abortos legais mais famosos, um que aconteceu no Chile e outro que aconteceu no Brasil, resultaram em riscos pra mãe, né? Por exemplo, a feminista Maria Lopes, super ativista do aborto, defendeu o aborto lá na Argentina, defendeu muito, e quando o aborto foi aprovado, ela foi realizar um aborto legal e morreu. Perfeito, vou falar sobre o... Aqui também a Ana ia passar uma vergonha ambulante se ela tivesse em frente a alguém que tivesse informações, né? Porque assim, qualquer procedimento médico, né, pode acarretar, né, a pessoa evoluir ao óbito. A pessoa pode tomar uma dipirona, ser alérgico à dipirona e evoluir para o óbito. Ponto. A questão do risco, ela já foi tratada e é tratada, por exemplo, pela Organização Mundial de Saúde. E os dados oficiais mostram, né, que apenas 2% das mulheres, né, que fazem aí o procedimento do aborto até a 12ª semana tem alguma complicação, né? Então, assim, e aí são complicações pequenas, reversíveis, né, no mínimo de um pronto-socorro, né? A verdade é que nos países, né, considerados de primeiro mundo, onde o aborto é legalizado, onde usa as medicações de ponta, o aborto é um procedimento de enfermaria. Então, o risco de ter complicações nesse início da gravidez é baixíssimo, no sentido
médico da coisa, né? Assim, uma gestação de 9 meses podendo ocorrer vários problemas diversos, tem mais risco para a pessoa do que esse aborto ali, né, nas primeiras semanas, né, nos primeiros meses, né? Lembrando que a defesa nossa é do aborto até a 12ª semana. É óbvio que há certos casos mais complexos, né, igual uma criança grávida que nem menstrua ainda, então ela nem sabe que estava grávida, quando vai saber às vezes já está com muitos, né, meses de gravidez, aí pode ter um risco absurdo para a vida dessa criança grávida, né? Então há certos casos até para, né, que a mãe não morra, né, é necessário fazer o aborto depois da 12ª semana, mas esses casos são raros, né? E novamente, assim, os dados mostram que alguma complicação, olha só, né, a gente fala complicações mais simples, né, tipo um sangramento excessivo, coisas do tipo, acontece com 2% apenas dessas mulheres que fazem aí no início da gravidez, né? É óbvio que o procedimento do aborto, passar por um aborto, não é um prazer, a pessoa vai ali alegre, né? Ah, que maravilha, eu vou passar por um aborto. Não, é lógico que a pessoa quer evitar essa situação, até pelo julgamento social que tem, né? Infundado, diga-se de passagem, mas que existe. Então, assim, não é parque de diversão para ninguém, mas daí colocar como a Ana coloca, né, tipo assim, nossa, ela defendeu e morreu, né, como se fosse uma coisa extremamente arriscada, né, o risco aumenta a partir de quanto mais tempo tem uma gravidez. Então é preciso, assim, né, aquele cenário que a Ana vai colocar ali, né, do feto lutando pela vida, aquele açougueiro, né, fazendo aborto, isso não existe. O aborto nas primeiras semanas é medicamentoso, né? E a pessoa tem, vamos falar assim, uma cólica, né? E, enfim, né? É um procedimento de enfermaria que, como eu disse, é lógico que não é parque de diversões, né? Mas não tem esse sofrimento, não tem essa questão toda, né? Para esse tipo de aborto que a Ana tá falando e esse nas primeiras semanas, né? Igual eu falo nesse outro vídeo meu, seria mais ou menos ali a gente comparar um barquinho de papel com o Titanic, né? Vamos continuar escutando aqui as bobagens. Existe aborto seguro, né? Sobre proteção social especial. Tudo bem, você sabe que não existe aborto seguro, a mulher pode O morrer. Estado, ele se organiza de uma forma. Isso é uma aberração e uma burrice que ela falou. Todos os dados mostram, né? Eu recomendo vocês consultarem, tem alguns links aí na descrição do vídeo. Recomendo vocês consultarem, né, o site Human Help Women. Lá tem diversas fontes, né? A Pesquisa Nacional do Aborto e o site da Organização Mundial de Saúde. Você vai perceber que o que a Ana acabou de falar é um absurdo, né? De não existe aborto seguro. O que não existe, né, em forma alguma em medicina é a certeza plena, né? Mas dentro dos riscos, o procedimento do aborto até a 12ª semana, como eu disse, é um procedimento de enfermaria e nesse sentido, consequentemente, considerado extremamente seguro dentro do que a medicina pode ofertar. Óbvio que qualquer pessoa, como eu disse, pode morrer até com uma dipirona, mas o que ela disse de existir aborto seguro, né, não existir aborto seguro, só é válido no sentido de que nenhum procedimento médico é seguro, mas dentro dos procedimentos médicos, feito até a 12ª semana, isso não é minha opinião, né, a opinião de quem defende a legalização do aborto, é opinião, né, fundamentada em dados empíricos, médicos, pesquisas da Organização Mundial de Saúde e várias outras fontes. Então, uma bobagem refutada completamente e que a adversária, infelizmente, aceitou. Que os direitos sejam assegurados. Mas quais direitos? Normalmente, o direito à saúde, educação, os acessos que são previstos em lei. A forma que o Estado encontra de se organizar é através das secretarias dentro dos seus municípios, suas prefeituras. Quem atua diretamente com essas pessoas é a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Habitação, que são as secretarias mais sucateadas dentro dos municípios. E aí trazem a informação de que você não apoia as casas. Aí é aquela coisa, né, do sucateamento, das defesas, né, sociais, de forma geral, isso tudo é importante, mas não pode ser o cerne do argumento, né? Como eu disse, eles corroboram, né, são os bons acompanhadores do argumento central, que aí no caso seria, né, mostrar que o aborto nas primeiras semanas é seguro e mais, né, anteriormente o que eu tenho repetido aqui é o critério para se fazer o aborto, tendo em vista o desenvolvimento de um sistema nervoso, né? Então esses dois pontos a pessoa não toca e aí abre espaço para o subjetivo, né? Quem diz isso? No debate anterior. Não, ela não... Como que eu não apoio a assistência social? Eu tenho mais de 3 milhões de reais investidos. Aí ficou falando de quem apoia, né, se ela apoia a lei, se ela tem projeto social a respeito, e também eu acho que muito longe do cerne da questão, da argumentação necessária para discutir esse tema. O pessoal tem um projeto de lei que diz que se alguém... Porque uma mulher foi vítima de uma atrocidade como... Violentadas, que parem filhos que não então você está me dizendo que vão para proteção social tá, especial. Você está me dizendo que então, porque uma mulher foi vítima de uma atrocidade como
ela tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. Eu tô dizendo que a mulher tem o direito de abortar independente das circunstâncias. Mesmo se ela... Aí, isso daqui é muito importante. Ela falou uma coisa legítima, que é a mulher ter o direito de abortar independente da circunstância. Essa é a defesa, né? O corpo é da mulher, né? E a questão é essa mesmo. Só que o fundamento é que ela perde, né? Que aí a Ana fala assim, então quer dizer então que você está falando que ela pode assassinar uma pessoa. E ela só repete, não, eu estou falando que ela tem o direito de abortar. Mas espera aí, você tinha que ter tido um argumento para falar, ora, isso não é uma pessoa. A gente não está falando de uma vida humana. Até a 12ª semana não é vida humana. Entende? Aí sim, você pode falar, né? A segunda fala que ela disse aqui, que é a liberdade de escolha da mulher. Mas se você não tem um fundamento base, né, perde a discussão de novo. Por exemplo, o pessoal tem um projeto de lei que diz que se alguém tira... Detalhe, né, perde a discussão pelo mais absurdo que seja o argumento contrário, né? Então é dar pano pro ridículo parecer ser racional. Durante a relação sexual, for tirada a camisinha sem consentimento ou por algum motivo tiraram a camisinha, a mulher tem direito a abortar. Você defende então que o direito da mulher adulta, mais forte, mais envolvida, sobre a vida menor, mais fraca, deve imperar. Porque o feto é o que menos tem defesa e é mais vulnerável. Você tá me falando sobre direito, eu concordo com você. A mulher assiste em alguns direitos, assim como ao homem, ao idoso, assistem muitos direitos à criança. A mulher tem sim o direito de ter a sua dignidade sexual preservada. No entanto, no momento em que um homem, um agressor, viola a sua dignidade sexual e você se torna uma vítima, isso não lhe autoriza a castigar uma criança, a punir uma criança com pena de morte. Tá vendo? Esse é o problema, né? É que considerou que junção de célula num zigoto é uma criança, né? Então, assim, se você não combater o momento que começa a vida humana, você abre campo para isso, né? Então, a pauta legítima, a fala, inclusive, verdadeira de escolha da mulher, mas se você simplesmente, né, não mostrou que não está matando ninguém, né? Se você não está matando um ser humano, pô, tudo vai pro saco, né? Porque como é que você vai defender que a pessoa pode escolher matar outra, né? Se você não combateu ainda que aquilo ali não é outra pessoa, né? Tá falando de criança e não de feto, que são Mas é que o feto é uma fase de desenvolvimento do ser humano. É um amontoado de células. Você também é. Exato. Aí, ó, aqui foi interessante, né, esse ponto dela falar, né, o feto não é criança, né, mas aí, tipo assim, ela falou, o feto é um amontoado de célula, tudo é um amontoado de célula, né, então quer dizer, falta o argumento principal é não desenvolvimento do sistema nervoso, porque, novamente, né, um morto, a ciência, a medicina declara que alguém está morto quando não há mais atividade cerebral, independente se é um amontoado de células ou não, né? Mas em outra Mas então você acha... Olha, você sabe que eu existem sou alguns... de células, uma pereba também é. Por causa disso, você não tira a pereba, você não Não, queima mas peraí. Olha só o que você tá me dizendo. Que as pessoas mais capacitadas... Eu também nunca tive pereba, mas eu entendi o argumento. Você tá me dizendo que as pessoas que detêm o poder podem deliberar por maioria acerca da vida dos mais fracos. Você é contra isso, porque isso é o capitalismo, as pessoas detêm Não, poder. você quer dizer que é democracia, né? Eu sou contra isso. Eu sou contra a capitalismo. capitalismo. Eu sou contra os mais fortes. Ah, não. Eu sou contra os mais fortes. Eu sou contra os mais fortes oprimirem, através da violação dos direitos humanos, os mais... Então, né, essa questão da opressão aí e tal, ela volta pro capitalismo, é muito bom, né, que igual eu falei, a pessoa de direita começa a defender umas pautas que é mais da esquerda sem nem perceber, né, isso aí é um ponto importante, mas assim, o cerne da questão ela tá perdendo, então na verdade isso aqui é o que a gente fala, né, do desvio, né, do espantalho, né, ela mudou para um espantalho, então não focou no cerne da argumentação, né. A afirmação inicial, mas é o que eu disse pra você que eu sou assim a outra defensora do capitalismo, a gente pode falar sobre isso depois. Eu só acho que, não, olha só, eu sempre disse em todas as minhas entrevistas que o capitalismo é o regime mais aceitável, não disse que é perfeito nem que é o melhor do mundo. Pois bem, agora vamos voltar ao ponto. Se você acha que é errado uma pessoa deter propriedade sobre a vida de outra, como na época do Pater Familias Romano, o imperador concedia ao pai de família direito sobre a vida de todos que estavam na sua casa. A mulher, os escravos, lembra disso? No Império Romano, o homem, que era mais forte, tinha direito sobre a vida dos outros, podendo decidir se viviam ou não. Imbróglio, né, que ela começa a dar esses exemplos, eu acho que assim, vai ficar chovendo no mesmo. Mas a morte é a mesma coisa, mais forte, tem o direito de matar a mais fraca. Tem pessoa, o que de novo, é claro que é um absurdo, né, você ficar defendendo, se for assim, né, o direito do mais forte matar o mais fraco, né, então você deveria ter o cerne da questão, de falar aquilo, aí ela começou a ensaiar isso, de falar, o feto não é uma criança, mas ela não disse o porquê, né, então você precisava de mostrar por que não é, e o porquê é não ter sistema nervoso funcional. Que é um bicho. Vamos voltar nesse ponto. Mas você também é um amontoado de células. Ok, eu sou psicóloga e a gente vai conversar a partir dessa perspectiva. Você também é um amontoado. E lembrando, né, a gente não pode esquecer, que ela está falando aqui, amontoado de células, coisas todas, a gente não pode esquecer daquela ideia, né, potência e ato, né, algo ser em ato, né, ter potência de ser algo não significa que vai ser o algo que tem potência, né. Exatamente. Quando você nasceu, como é que você se chamava? Você foi votado. Aí, votada, né, então vamos pro próximo. Gente,
Não, deixa alguém que não foi, tá? Alguém que não foi. Daí decidam entre vocês, mas alguém que não foi, tá? Essa menina aí também, assim, dá até dó, né? É aquela coisa do... vai repetir da vida, de quando começa a vida. Então você vai acabar falando que como se o feto tivesse morto, que há dúvida se o feto tá morto ou vivo. É uma coisa ridícula, né? Então, assim, não focou no cerne, né? Que é falar a vida humana, né? Bora lá. Aqui na cidade de São Paulo. Ana, você tem falado bastante sobre uma visão mais, como eu posso dizer assim, conceitual, sobre a sua visão anti-aborto. Mas eu queria resgatar algumas coisas que são dados da realidade em dois sentidos. Primeiro, nós vivemos num país laico, em que as concepções religiosas, morais... Você tem religião até agora? Sobre isso, o aborto? É impressionante, né? Como as pessoas não sabem, assim, argumentar, debater... e vem com os discursos prontos, né? Porque de fato a Ana não falou nada sobre religião. O que ela falou, né, que tem a ver com a religião, é considerar ali a vida na fecundação, uma alma, né, no zigoto. Isso a menina vai até, se eu não me engano, mencionar, né? Que assim, ela não falou diretamente religião, mas falou isso. Mas assim, né? De fato, se você pegar as falas da Ana, ela não menciona a religião em si, né? Então é dar pano pro adversário, né? Tripudiar. Citou. Em que momento? Citou. Mas em que momento posso você... Mas só concluir a minha... explica e depois você continua. Onde que você tem religião para defender, para ser contra o aborto? Essa visão sobre onde nasce a vida é uma visão religiosa, não é um conceito científico. Então, que eu falei, disso, né? É uma moral religiosa que se impõe em relação a uma visão que nem mesmo Não, a minha visão sobre o início da vida é científica, não é religiosa. Consenso científico. Não há consenso científico. Os cientistas não afirmam que o feto está morto em nenhum momento. Não há consenso. A falta de consenso então você me diz, ok, você está me dizendo, você afirma categoricamente que a ciência não reconhece que há vida desde a concepção? Não existe consenso científico. Tá, então não é vida. A primeira semana é o que? É morte? Ana, tá morto? Não há consenso não científico. Há consenso a vida inicia quando... Segundo aspecto. Olha só, é impossível que você... Aí é aquele tripudiar, né? E essa parte aí eu menciono que a própria Ana dá um tiro no pé de falar que o espermatozoide e o óvulo já estão vivos, né? Mas é óbvio, né? Assim, como é que uma pessoa pode falar que não tem um consenso científico que o feto está vivo, né? Então é uma coisa assim, absurda, ridícula, né? A questão é, de novo, vida humana, mas não deu nome aos bois, não deu os conceitos certos e não mostrou o seu critério para julgar, né? Que é o pior de tudo. Vamos continuar. Não, eu vou responder o primeiro, depois você fala. Olha só, é impossível o que você está dizendo, porque o espermatozoide está vivo, é um gameta vivo. O óvulo é um gameta vivo. Nenhum dos dois sozinho é vida humana, mas quando eles se juntam, eles se transformam em vida humana. Há um consenso científico. Em nenhum momento o espermatozoide... Aí ela dá o tiro no pé. Ela fala, né, de forma acertada que sim, tanto o espermatozoide como o óvulo estão vivos. Aí ela fala, quando os dois se juntam, tem a vida humana. E isso não é consenso científico, muito pelo contrário, né? Como eu disse, né? Bebê de proveta, você fecunda vários óvulos, né? Então, assim, você está matando vidas humanas, né? Em relação até aos tratamentos com... células tronco embrionária, né? Tipo assim, tudo ficaria impedido nessa concepção. E aí sim religiosa de considerar que em junção de gametas você tem ali. E aquilo que eu falei da potência, né? Se você parar para pensar, essa junção, né? Esse zigoto aí, um óvulo fecundado, né? Dentro de um útero que já tem assim abortos recorrentes, é muito menos criança em potencial do que o próprio espermatozoide, o próprio óvulo, né? Vamos falar assim, saudáveis em corpos saudáveis, né? Então, juntar as duas células ali, né? O espermatozoide e o óvulo, não faz criança, não tem início da vida humana, né? Isso daí é um completo absurdo. O início da vida humana, e aí sim, né? Falar de consenso sempre tem dissidentes, mas o que a ciência melhor nos dá é justamente o início a partir da atividade cognitiva, ou seja, o mínimo de atividade cerebral, né? Isso que eu quero dizer com cognitivo no feto, que obviamente, né, o feto não vai ter ali essa interação com o exterior para desenvolver uma consciência mais plena, mas a atividade cerebral, né? Então a atividade cerebral obviamente não acontece na junção de duas células gametas, né? Então isso aí é ridículo. Agora, obviamente tudo isso está vivo, né? E como eu disse, até uma cenoura está viva, até você arrancar ela do chão. O óvulo estão mortos, porque se ou o espermatozoide ou o óvulo fossem células mortas, não haveria continuidade, não haveria a fecundação. A partir do momento em que o óvulo encontra o espermatozoide, há vida. A ciência não diz que aquilo ali é morte ou não vida. Aí é ridículo, né? Na verdade, não é quando os dois encontram que há vida. A vida já existia antes, né? Nesse sentido de estar vivo, né? O ponto seria a vida humana. Então, a Ana, ridícula, com um argumento ridículo, ela usa, inclusive... pontos, né, que iriam contra ela mesma de falar assim, ele não está começando a vida já existia antes, mas ela pega esse gancho, já que a menina estava falando que estava morto, estão colocando, né, pelo menos a possibilidade que não tem consciência de falar que está vivo, né, um feto, um embrião,
E aí ela tripudia, né, trazendo essa noção que até o espermatozoide e o óvulo estão vivos. Mas daí ela falar, né, que é o consenso científico que juntou e faz a vida humana, isso não existe em lugar nenhum, né? Há consenso que está vivo, né? Isso é óbvio. Mas não que a vida humana, até porque seria ridículo. E o consenso, como eu disse, ele vai na linha da gente ter um mínimo de definição. E a maior delas é, né, já não sei qual que é, talvez eu repetindo isso aqui pela terceira vez, mas é bom a gente frisar, ou quarta, sei lá, né, da gente pensar o morto, né? Se você estiver com seu coração funcionando, seus rins funcionando, seu corpo íntegro, né, seu DNA íntegro, se for constatado na medicina que não há mais atividade cerebral, você é declarado morto. Então a gente usa o mesmo critério para julgar que alguém está vivo, ou seja, começa a atividade cerebral. Não existe nenhum cientista que diga que não é uma vida a partir do momento da concepção. Você pode discutir se você acha que não é uma pessoa, que não é uma vida humana, mas que é vida, porque se não for vida não precisa matar. Aí, isso sim. Aí agora ela falou, né, de discutir se é vida humana. E aí esse é o ponto, né, que é vida, é óbvio que é vida. Se já tá morto, não precisa fazer nada. Certo. As pessoas que estão assistindo o programa podem ter a capacidade de darem um Google e entenderem o que eu tô querendo dizer em relação a não haver consenso científico. Mas voltando... A menina tá querendo dizer sobre vida humana, mas não soube se expressar. Se você der um Google, a Ana vai estar certa. É lógico que tá vivo, né? Agora, se você colocar sobre quando começa a vida humana, aí você vai ver que existe a discussão e vai ver essas coisas todas, né? Então, é importante falar, né, como as coisas são. Dar nome aos bois, usar os argumentos certos, os termos certos, senão parece que você tá falando de nada e fica passando vergonha. E só uma coisa, né, é importante frisar que é diante do absurdo, né? O argumento da Ana é absurdo, que é a junção dos gametas ter a vida humana, né? E assim, isso daí é um potencial. E o espermatozoide e o óvulo também são potenciais de vida humana, né? Então, assim, é muito importante a gente saber que o argumento desses pró-vidas é absurdo, é ridículo, é patético. Mas se você não usar as ferramentas corretas, fica parecendo que eles têm razão, pelo mais ridículo que seja, né? Mas voltando ao que eu estava dizendo, nós vivemos em um país laico, um estado laico, em que as visões morais a partir da religião, elas não devem se sobrepor à construção das legislações que vão incidir em cima da vida do conjunto das pessoas. Mas toda a nossa legislação é inspirada na moral cristã, você sabe disso, inclusive os direitos humanos. Você sabe que os direitos humanos só surgiram por causa do cristianismo? Eu nem te fiz a pergunta. Então vai, faça. Não, isso é um absurdo. Falar que os direitos humanos é a partir da concepção cristã é um absurdo, porque uma das coisas dos direitos humanos, né, é tolerar e as pessoas tratá-las como iguais independente de crença, né, independente de credo religioso. Então, assim, né, usar a base cristã para dizer isso não faz sentido nenhum, né? Embora, vamos falar, países cristãos tenham tomado frente, né, não significa nada que sejam de acordo com os ideais cristãos, até que, diga-se de passagem, eu não vou entrar muito nesse tema aqui, mas segundo a maioria dos cristianismos, digamos assim, né, e principalmente os tradicionais, quem não acredita, né, nas teses ali pregadas, você vai ser torturado eternamente no inferno, né? Pelo menos é assim que pensa os católicos e os evangélicos, por exemplo, né, que aí já engloba quase a totalidade deles, né? Então, não coloque o cristianismo como essa pacificação total, porque ele não é. Mas seria tema para um outro vídeo. Certo. Então, partindo aqui de algumas ideias. Vivemos num estado laico e que, diante disso, né, uma compreensão de laicidade significa que a moral individual em relação a uma visão religiosa ou o que seja, não devem se sobrepor à construção, não se devem se sobrepor à construção da legislação, não deve sobrepor. A discussão do Estado laico ela não tem muito sentido aqui no nosso tema, né? Vamos passar um pouquinho. Você disse que o Estado laico... E eu em nenhum momento disse que eu defendo a vida porque Deus mandou. Eu disse que eu defendo a vida humana porque ela é uma vida humana. E se esta vida do feto... Então, aí ela, de novo, né, de fato ela não usou o termo cristão, né? Estaria certo de falar que essa concepção da vida humana começando num zigoto, né, ela só tem expressão se você considera que ali começa uma alma, porque biologicamente falando é só a junção de duas células, né? Então, né, uma potência de virar um ser humano, como assim é também o próprio espermatozoide, o óvulo, né, como eu já mencionei aqui. Então, há de fato uma áurea religiosa, embora ela não tenha mencionado, mas aí se afirmar que ela afirmou isso é um problema, porque de fato ela não afirmou, né? Embora, como eu estou dizendo, né, só mesmo através da religião para justificar que a junção de células, né, na cabeça daquele grupo ali religioso está tendo o início de uma alma humana e essas coisas todas. Na biologia, não. Pode ser exterminada a consenso nosso aqui. Se você chegarem à conclusão de que um feto pode morrer, você também pode chegar à conclusão de que os gays devem morrer, de que os negros devem morrer, de que os judeus podem morrer. Ana, ou a moral existe... Se você não definiu o início da vida, a Ana tá certa. O problema é que o início da vida que ela defende está errado, né? Porque se de fato, né, agora temos um consenso que aqui começa a vida, ou seja, esse feto tem atividade cerebral, né? Como ela fala aí, né? Imagina um bebê um dia antes de nascer e um dia depois de nascer, né? O fato dele sair, né, do útero não significa que ali começa a vida, né, humana, né? Então, assim,
Agora, se você não tem um critério estabelecido para o início da vida humana, o que a Ana falou faz sentido, né? O problema é entender que o critério dela é errado e mostrar o porquê que o critério dela é errado e objetificar o critério para a gente considerar que alguém é vivo, ou seja, que tem uma vida humana ali, né? Ana, eu te deixei falar e agora eu peço que você escute o que eu tenho pra te perguntar. Você é uma parlamentar eleita num estado importante do nosso país, que é Santa Catarina, e você vem de uma realidade que parece que nega um pouco a realidade do nosso país e em especial também do teu estado, né? Eu tava começando a essas críticas pra poder chegar em dois pontos nevrálgicos, na minha opinião, sobre esse tema. Querendo você... Porque as críticas às políticas que ela faz ou não faz, eu acho que foge um pouquinho tanto do meu react aqui como desse próprio tema que ela colocou agora, se você for pegar, que como eu disse, ela é uma mulher anti-mulher, né? É uma coisa bem bizarra de se assistir, de se escutar e tudo, mas às vezes as pessoas aqui nesse momento trazem porque ela já tinha falado algumas coisas antes e aí assim, né, tem essa dinâmica no programa da pessoa trazer um pouco dos outros temas, né? Mas esse ponto do que ela fez ou não fez enquanto parlamentar escapa um pouco aqui do nosso, vamos falar assim, tema central. Não. Né? No Brasil existe uma legislação que garante a meninas e mulheres o direito ao aborto legal em 3 casos. Mas você entende em o papel caso do de deputado é anencefalia, discutir as leis. Ana, eu não terminei a pergunta. Em caso de anencefalia, em caso de violência sexual e em caso de risco iminente à gestante. Ana, você e o seu partido... Trazer isso foi bom. Trazer isso aí, parabéns. Foi uma coisa muito importante porque, diga-se de passagem, pessoas como a Ana são contra até isso, né? Então, ou seja, elas querem e defendem, né, que em qualquer cenário, seja de estupro, por exemplo, ou qualquer outro cenário, a pessoa tem que enfim, né, parir, né? E aí aqui de novo, apesar que soa absurdo, né, a base é a mesma. Ela vai falar que, de certa forma, o estupro é uma coisa menor que o homicídio. E ela não está errada, né? O erro é considerar que há homicídio de embrião, homicídio de zigoto, tá certo? Mas vai ficar girando em torno desse ponto aqui entre as duas. Eles cumpriam um papel que é assim vergonhoso na defesa do que a gente apelidou de PEC do estuprador, que é o de PL do estuprador, o PL 1904, a PEC do Estatuto do Nascituro, que é também um outro absurdo, que passa de forma assim absurda por cima de um direito que foi garantido pela Constituição Federal, que é o direito ao aborto legal nos casos previstos em lei. Você, como uma parlamentar, não deve utilizar a sua moral individual para poder submeter o conjunto das meninas e mulheres do nosso país a uma violência, a uma violência absurda. Sim, eu como parlamentar tenho que a maioria das meninas e mulheres, vai acabar o tempo só você a maioria das meninas e mulheres que acessam o serviço ao aborto legal são das classes mais baixas e acessam por conta das como violências deputada, faz parte do meu trabalho discutir se a legislação que já existe, a maioria das brasileiras é contra o aborto, são, democraticamente falando, não deveria ser. Mas são a favor do aborto legal. Não, como mostrou o PL a última pesquisa de 2005, a última pesquisa de 2025 mostra que só 16% da forma como é hoje. 16%. E vocês querem retroceder mas a legislação como ela é hoje. Você já falou, agora eu tenho 45 segundos. Como você disse que como deputada eu não posso impor. O papel do deputado é discutir as leis. Não é porque uma lei existe que ela é moral. A lei estava na lei preconizada a venda de escravos, também estava. Não, a lei deve ser cumprida, inclusive se foi moral. Estava na lei a venda de escravos. Aí a discussão é aquela que eu falei, né? Ela vai trazer elementos, né, para falar que a maioria da população, mas isso não pode ser julgado. Você vê a contradição, né? Agora a Ana está tentando falar de maioria da população, sendo que antes ela falou em defesa de minorias. Então, ela é uma contradição ambulante, os argumentos que ela coloca são muito fracos, mas as pessoas que debateram com ela não foram né, assim, no cerne mínimo da questão, para mostrar que ela não tem fundamento algum para sustentar essas teses, né? E aí é claro, né, um completo absurdo. Se o aborto deve ser livre à escolha da mulher, né? Imagina então em casos como estupro ou feto anencefálico, né? Defender assim isso só tem a justificativa religiosa, né? De falar que existe alma ali desde a fecundação, né? Então tentar refutar alguma coisa na qual você já entregou as armas para o adversário, né? Ou seja, se você insistir e não mostrar uma definição sólida para considerar um período que o aborto pode ser feito e outro não, você não consegue justificar qualquer lugar do mundo a punição do homicídio vai ser maior, né? Então o ponto é mostrar que não seria um homicídio porque não há alguém. Tem até um debate de um cara que tinha acontecido antes, né? Eu vou ver se eu retomo ele aqui daqui a pouco, que assim, ficou esse bate-boca, ela falando assim, não, porque o homicídio é maior, aí o cara, não, você tá querendo punir a vítima, né? Eu vou colocar essa parte, vocês vão ver. Mas assim, de novo, né? Ele tinha que ter focado nesse ponto, de falar que não é um homicídio, né? Você concorda com a lei? Claro que não. Então, pois é, a lei pode ser reflexo modificada. essa
lei vai validar a escravidão dos negros também diziam que eles não eram pessoas completas? Você sabe que esse também era o argumento usado para... Ana, sim, olha que absurdo dizer que alguém não é uma pessoa, que o ser humano não é... Os 3 casos, o aborto não é liberado no Brasil em todos os casos. Esses 3 casos específicos. Aí terminou, né? Vamos lá, vou colocar esse cara que eu disse, né? Então esse cara que eu vou colocar aqui agora, que foi num outro tema, né? Foi na primeira questão dela que ele apareceu, mas ele já trouxe a questão do aborto, né? Essa coisa de punir a menina que foi ali estuprada, mais do que, né, o próprio estuprador, né? Então fica nesse bate-boca, ele falando assim, nossa, que absurdo, e ela, não, o homicídio é maior do que o estupro, e eles ficam nesse debate, né? E o ponto, como eu já adiantei aqui, seria ele falar, né, que, ora, não tem como ter assassino de zigoto, né? Mas vamos lá soltar aqui o bate-boca pra gente já finalizar. Israel, eu sou jornalista e sou do canal Miss Maria. Bom, tu disseste que vocês estão trabalhando, então, pra tentar punir os agressores. Sim, perfeitamente. Né, e buscar que as mulheres, enfim, não sofram violência. Por que o PL 1904, então, condena uma mulher que pratica o aborto depois das 22 semanas a uma pena maior do que o estuprador que estuprou ela? Porque o homicídio é mais grave que... Certo, mas aí nós estamos tirando o direito que a mulher já tem garantido pra ela por lei, e vocês querem ao mesmo tempo beneficiar o estuprador que vai poder ter um Não, filho. o estuprador não vai ser beneficiado. Não, Ele ele vai ser deveria pegar mais tempo de porque pena. ele Quem está defende pegando que ele saia antes são Mas o vocês. crime hediondo foi inclusive aprovado pela esquerda, foi a Maria do Rosário. Mas quem defendeu que a proteção de pena para crime hediondo foi a esquerda também. Vocês querem punir a Maria do mulher. Rosário defendeu o Champinha, você vai usar ela como exemplo? Vocês querem punir a vítima. Vocês não estão Quem é a vítima? A vítima é a mulher que foi dada. E o bebê o quê? Ela tem Culpado? 22 anos. O bebê é culpado do crime? Ela vai ter que carregar pelo resto da vida esse trauma. Mesmo E que se ela for você matar uma pessoa, uma seu menor trauma de idade. diminui? Tu acha que é uma menor de idade que foi... Você vê que tudo vai ficar em torno disso, né? Ela falando, matar uma pessoa, quem que é a vítima? É o bebê, é a criança, o homicídio é maior do que o estupro. Então vai gerar tudo em torno disso e o cara vai ficando batendo boca, repetindo a mesma coisa. E assim, é um completo absurdo, né? Você pensar a menina que fizer um aborto ser mais punida do que o estuprador, né, que a estuprou. Mas se você não tiver uma base para começar, né, se você não tiver ali um mínimo para colocar, falar, peraí, do que a gente está falando, né? Não existe homicídio de zigoto. E também deixar as exceções, de falar, olha, ele até acho que em algum momento que ele vai falar essa questão do risco, né, de uma menina muito jovem que for parir, vai morrer, etc, gravidez extremamente de risco. Então assim, esse ponto é importante de falar também, mas assim, né, deixar ela tripudiar dessa forma, numa coisa ridícula que ela tá falando, né, assim, dá vontade de entrar na tela e falar, cara, pelo amor de Deus, falar coisa verdadeira aí. merece ir pra cadeia Você acha mais que um tempo bebê do que merece pro ser ele. morto pelo crime? Não, eu quero tentar entender, tu não tá respondendo meu ponto. Tá, Por que tu não me responde? Não, eu quero que me responda isso. Tu acha que a vítima tem que pagar, uma vítima menor de idade, estuprada, tem que pagar na cadeia mais do que o estuprador que estuprou ela? Não, com certeza não. Então por que vocês foram a favor desse porque projeto? eu acho que esta vítima não tem o direito de matar. Mas Mas eles não têm deve ser direito presa pela lei, porque o povo deve eles têm abortar. direito pela lei. Elas têm direito pela lei de fazer esse aborto. Nem tudo que tá na lei é moral. Não interessa se é moral ou não, se tu gosta ou não. Interessa Tu é uma sim. cristã, eu não sou Interessa cristão sim. e eu não quero respeitar, eu não quero, por exemplo, assim, tem Mas que a moral lidar não vem com só a da tua fonte questão. religiosa. Não, na questão do aborto é O crime basicamente para a ponta da homicídio questão sempre religiosa. terá que ser maior do... Não, mas esse não é o ponto, esse não é o tem que ser maior ponto. que Porque a posição... vocês cristãos estão fazendo a pressão para que isso aconteça. Ou seja, Sim, para que uma a vítima menina não se torne uma então, criminosa tu quer que uma menina de 14 anos pague mais tempo na prisão? Eu não quero. Eu Mas não quero que ela seja presa, então eu não quero que ela aborte. Mas e por que tu fez esse projeto? Tá vendo que fica repetindo a mesma coisa? Vocês viram que anteriormente ela até mencionou Champinha, por exemplo. E aí, no caso da Champinha, é curioso. Teve uma outra participante que foi falar, né, ela mencionou esse Champinha de novo, e ela falou assim, não, eu sou contra a maioridade penal ser a partir dos 16 anos, né? Então, assim, é curioso que nesse ponto também faltou a base de argumentativa, que a base argumentativa seria falar, olha, os crimes hediondos, você pegar aí todos os levantamentos sobre crimes hediondos, a parcela a porcentagem de menores de 18, né, entre 16 e 18, por exemplo, que cometem esses crimes são muito pequenas, né? E outro ponto também é falar, vai reduzindo a maioridade até quando? Porque tem crimes hediondos que foram cometidos, a gente tem históricos aí com até meninos de 12 anos, né? Então vai abaixar essa menoridade até quando, né? Então a questão é assim, dentro desse cenário, o problema, né, entre abaixar, cenário que eu digo de crimes hediondos, né, abaixar a maioridade penal de 18 para 16 não vai mudar nada, porque é uma porcentagem muito pequena, né? Então assim, às vezes fica se batendo boca, repetindo a mesma coisa, sem mostrar um argumento. Bastaria, né, falar nesse caso aqui, por exemplo, dos dois, né, dizer, não, você está confundindo tudo, porque de fato o homicídio é pior, mas em todo caso, né, a gente não pode considerar que um zigoto é um ser humano, né? Então esse seria o ponto, né? Mas infelizmente, né, ficou só o bate-boca. Vou finalizar aqui esse bate-boca pra vocês verem que chega a ser até cômico, né? E aí tem uma coisa, depois o pessoal tudo bate palma, né? Então fica parecendo que o cara falou coisas corretas, mas a verdade é que ele não conseguiu combater o que ela estava dizendo, né? Ficou só repetindo a mesma coisa. Eu fiz esse projeto. Mas tu apoiou.
É do teu Mas é partido. porque Tu nós dizendo- somos contra tá o criticando homicídio, pessoal. a pena de morte Tu tá para um criticando bebê, o pessoal em por uma virtude do questão. crime de outrem. E o teu partido mesmo O meu partido é a favor de penas maiores para e para as adultos meninas e que para foram crimes estupradas. hediondos. Uma menina que foi estuprada, tu quer que ela passe mais tempo na Não, eu cadeia não que morre quero. pro- A natureza Mas fez com por que ela apoia esse engravidasse por projeto? meio de um Não estupro. foi E a agora eu natureza quero que que fez as isso. suas Foi um crianças... estuprador que fez isso. Uma pessoa que violou o direito dela. Violou o E ela livre-arbítrio tem, dela. sim, as mulheres têm direito à E sua ela não dignidade tem. sexual, mas o direito à dignidade sexual não sobrepõe o direito à vida. Mas ao mesmo Ninguém tempo, pode ser morto ela pela sua não condição de tem que ser concepção. punida por isso. Tu tá querendo punir a Eu pessoa também por acho que a uma mulher não tem que ser criança. punida. Mas por que tu apoia esse projeto? Porque o Responde. bebê deve ser Por que tu retirado apoia esse com vida projeto? até a 28ª Tu quer que semana ela seja para que seja dado para traumatizada? adoção. Tu quer que ela possa até, inclusive, morrer por causa Imagina, disso? essa questão, né, da adoção que ela fala, a pessoa passar o trauma todo de gestando, correndo um risco absurdo, né, uma criança estuprada para parir uma outra criança, né? Então, assim, o ponto central dela, né, é ficar nessa questão. Não serão duas vítimas, nenhuma vai ser vítima de homicídio, né? Então, assim, primeiro que, eu acho que ele vai falar aqui mais pra frente, né, as duas podem morrer. Nesse ponto ele até acerta, é interessante, mas o ponto inicial é falar, pera, a gente não pode comparar a junção de células com uma criança. Então, essa é a diferença. Gametas, né, juntou, virou criança. Não. Tu sabe como é que funciona o aborto legal nos Estados Você Unidos, sabe como funciona o aborto por Eu vou acidente explicar fetal, aqui, injeção olha na barriga da mãe, o bebê agoniza até a morte, sem nos Estados Unidos, anestesia. É isso que ela acabou de falar, ó, do aborto aí, né? O bebê agoniza até a morte, sem anestesia, a sucção, né? Aquele médico açougueiro, isso não existe. O aborto até a 12ª semana, o zigoto que vira um embrião, né? A gente está falando em até a 10ª semana, tem por volta de 1 centímetro. 1,5, né? Então, assim, não tem essa tortura do bebê, né, no aborto, né? Esse cenário chocante de arrancando partes de bebê, isso seria um completo absurdo. Por isso que é até a 12ª semana, além de ter a questão principal, que é a atividade cerebral, para falar que tem uma pessoa, não é aquela formação de um bebê, né? Quando você pensa essa diferença, embrião virando feto, é porque já há transformações, né? E mesmo esse caminho, ele não é garantido, né? Então, assim, não quer dizer que esse feto, esse embrião ou esse zigoto vai virar uma criança, como a gente já falou, mas durante esse período é similar a um aborto espontâneo, vou falar assim, né, um saco gestacional, né, de 1 centímetro, 1,5 cm, né? Então não tem esse cenário que ela passa terror e arrancando cabeça de bebê, sofrendo sem anestesia. Isso é um completo absurdo, né? Por isso que, né, para se sofrer, né, para se sofrer tem que ter sistema cerebral, tem que ter possibilidade de sentir, né? Então, entre outras razões, né, o fato de ter atividade cerebral e a gente ser contra o aborto nessa fase é justamente por isso. Mas ela coloca como se todo aborto fosse isso. Então é um completo absurdo colocar dessa forma, entende? Mês, a 99% dos abortos que acontecem até o terceiro mês, 99% dos abortos são antes do terceiro mês. Os que acontecem depois do terceiro mês, eles são apenas 1%, e 100% desses abortos... Eu sou contra tanto o primeiro 100% desses abortos são só por conta da vida da mãe. Agora ele tocou num ponto importante. Aí ela deu um tiro no pé aqui pra ele, né? Ela se entregou de bandeja. Falou assim, eu sou contra tanto, né, os depois desse período como antes. Bom, depois desse período eu também sou, né? Agora antes você não tem como justificar isso cientificamente, biologicamente, ou então até, vamos falar assim, né, epistemologicamente, né, no sentido de olhar para aquele ser em desenvolvimento e já considerar que é um ser humano, né? Então, assim, ter essa noção, né, quando ela deu esse tiro no pé aqui, e usar isso contra ela seria muito importante, né? Mas ele, de novo, ele não coloca o critério. E se não colocou o critério, né, você deixa parecendo que ela tem razão, né? Porque a mãe tem risco de morrer, então ela vai lá e tem que fazer o aborto depois do terceiro mês. Para uma gravidez antes dos 16 anos, equivalente a uma gravidez. Olha só, isso é muito interessante, é aquilo que eu já falei, né? Então, quando há risco, há sim de se pensar e abrir mão, inclusive, dessa questão do até a 12ª semana. Por quê? Porque se a gestação for extremamente de risco, as duas pessoas ali podem morrer, é uma questão muito grave, aí tem que se analisar caso a caso, né? Então, como eu já disse, né, uma menina que nem menstruava antes e aí tiver esse aborto depois, é um caso a se pensar, mas via de regra, como ele mesmo falou, é uma porcentagem muito pequena, né? E a exceção aí não é que agora nós vamos matar a pessoa por causa, né, e aí entendendo o feto já desenvolvido como pessoa, né? Vamos matar esse feto porque
é uma criança menor que não menstruou. Não, é porque aí a gente está falando de uma pessoa que está correndo extremamente risco de vida, né? Então aí já é um outro debate. Mas essa não é a regra. Essa não é a regra de nenhum, né? Ou, enfim, da grande maioria dos defensores da legalização do aborto. Né? O consenso científico, o que acontece nos países de primeiro mundo, é como eu disse, né? Até aí por volta do 3º mês de gestação, 12ª semana, que é um tempo de garantia tranquilo para não se ter nem minimamente formado um sistema nervoso que tenha funcionalidade, né? Uma criança, e aconteceu recentemente. A legislação garante que se a vida da mãe estiver... Vocês obrigaram uma criança a carregar uma filha até... Obrigado, foi a justiça, foi obrigado. Não foi do mas tu apoiou os juízes que têm esse pensamento, principalmente juízes cristãos. Uma vida para ser salva, duas no caso para ser salva. Você deixou a outra morrer. Você não deixou ninguém morrer. Uma criança morreu. Ela morreu em decorrência de uma gravidez de risco. Você está ciente que agora ele mandou bem. antecipadamente, por causa de todos os riscos possíveis. Além de tudo, qual criança está dentro da barriga ou outra? Ela passou, ela existe, ela passou por isso. E o bebê não existe? Essa criança que está ali, que está sendo a vítima real do que está acontecendo, vocês estão colocando ela a morrer. Vocês estão dizendo que querem salvar uma vida, mas as duas vidas nós queremos salvar as duas vidas. Aí é bom. Não, isso não é verdade. Sim, é verdade. Quem é responsável pelo crime é o estuprador. Se alguém tem que pagar com a vida, é o estuprador. Uma criança não tem de fato, por isso que ela deve receber toda a assistência médica para tirar e interromper a gravidez da melhor fase possível. Essa parte aqui ele mandou bem, né? Que é o que eu falo da exceção, né? A exceção, ela teria que ser vista nesses casos excepcionais, né? Assim, gravíssimos, né? Que a pessoa tem um risco muito forte, é uma criança, parem outra criança. Há estudos que mostram, né? A gente, no meu outro vídeo, no meu texto, tem os links aí dos estudos que mostram, né, como esse risco é absurdo. Então, né, essa exceção deveria ser olhada com outros olhos, né, igual ele coloca aqui. Mas ele poderia ter focado mais de falar que isso é uma grande exceção, ele não deixou de falar, né, mas mostrar que anteriormente você não está matando minimamente um ser humano, né. Então, não é o que vem ao caso, né, no cerne aqui da questão dele. Aí ele fica nesse bater-boca aí, já está finalizando também, vamos deixar de chegar no fim. Dela, de abortar, e o direito humano do bebê. Mas e o direito dessa menina, ela existe, ela já e a outra menina que está na barriga não existe. E ela vai morrer por causa disso. A menina que está na barriga não existe. Vocês estão condenando essa criança a morrer. Não, vocês estão condenando essa criança a morrer. O sistema público de saúde tem a obrigação de cuidar dessa criança. E fizer esse aborto, vocês estão condenando ela a passar na cadeia. Uma criança de 12 anos tem que responder numa cadeia. Uma criança de 12 anos tem que pagar. Uma criança de 12 anos, tu acha que tem que ir pra cadeia? Mas esse projeto quer mudar. Esse projeto quer mudar. Uma pessoa que a criança não pode ser responsável uma criança não é responsável pelos seus gastos no Brasil, graças inclusive a Maria do Rosário. Mas o projeto do teu partido quer fazer isso. Sim, quem obrigar a criança a morrer. Perfeitamente. Quem comete homicídio tem... O que aconteceu? Acabou. Então esse participante aí que não foi no tema exatamente do aborto, eu acho que o final da fala dele foi importante, né? Ele tocou em questões importantes e ela inclusive ficou aí sem resposta, tentando repetir a mesma coisa, aceitando coisa inclusive de punir, né, uma criança, que é o plano ela assume isso, né, do partido, diminuir essa maioridade penal para punir a criança ali vítima de um estupro, porque é uma verdadeira aberração, né? Mas assim, no geral, né, a gente percebe que o que ela coloca, né, esses pró-vidas, né, é aquela mesma coisa de sempre, de falar que tem ali na fecundação já uma vida humana, o que é um completo absurdo, que é um erro gravíssimo e que, enfim, né, a gente não consegue andar politicamente falando pessoas igual essa Ana, né? E aí quando ela vai num debate desse, teria ali a oportunidade de acabar com esse argumento, né, ridículo dela, mas infelizmente as pessoas que estiveram ali debatendo não usaram, né, um critério objetivo e que mostraria, né, assim, quão falacioso é tudo que ela estava dizendo, né? Mas é isso, como eu disse, eu tenho um texto longo sobre isso, está aí na descrição do vídeo. E de novo, né, eu acho que é uma pessoa que às vezes assiste esse vídeo aqui em desespero, né, buscando ajuda, visite essa página, né, Woman Help Woman, lá você vai ter todas as informações possíveis. Lá é uma ONG, vamos falar assim, né, que tem essa atuação nesse tema e tudo. Então eu acho que tanto para fontes como uma mulher que estiver em desespero, ela tem que buscar informações em lugares certos, né? Então eu acho que a gente, enquanto está, né, inserido na sociedade, há o debate político, mas há o debate também, a realidade, melhor dizendo, das pessoas que estão, né, numa situação ali gravíssima, né, que poucas pessoas falam, mas tem a ideia da ideação suicida, né, de muitas mulheres aí que não viam uma saída quando engravidam e acabam tirando a própria vida. Também é um tema muito importante de se tratar. Tem estudos interessantes sobre isso, está lá também no meu texto, né? Então a questão é muito séria, é preciso pensar a questão política e a questão individual, né? Mas quando a gente parte para
esse debate público. É importante, eu acho, principalmente a galera de esquerda, você ter debruçado minimamente sobre o tema e saber quais são os seus critérios e objetivos. Porque se você defender uma pauta porque o seu grupo está defendendo ou porque você ainda não, né, entendeu bem ali os seus motivos, eu acho que você está errado. Isso aí é totalmente antifilosófico, né? Eu acho que a principal coisa é a gente saber porque a gente defende qualquer tipo de pauta. Então eu fiz questão de fazer esse react aqui para acrescentar um pouco, que eu acho que é o que faltou nesse tema em específico. Pelo menos um dos debatedores poderia ter trazido um critério objetivo, mas não aconteceu. E aí ficou parecendo que essa opinião retógrada, estúpida e imbecilizante da Ana teria algum sentido, alguma razão. E não é o caso. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado desse react nosso. Vai lá se quiser assistir o vídeo deles inteiro aí, mas o meu objetivo aqui era ficar só mesmo nessa questão do aborto e, né, aumentar ela um pouco, porque foi onde eu vi as aberrações mais grosseiras. É isso aí, recomendo mais uma vez para você ler meu texto, para você ver o outro vídeo aqui nosso, e deixa aí suas opiniões, vão trocando ideia, divulga aí também esse react. Tamo junto, até mais.